Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10. E o nosso tema é ética cristã e vida financeira. Ou seja, tudo tem que ter um planejamento, tudo tem que ter uma ética. Nós vamos ver nessa lição acerca do planejamento financeiro. O nosso textuário que está em Isaías capítulo 55, versículo 2, da parte A, diz assim: Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ou seja, gastar o nosso dinheiro ilicitamente, ou seja, não ter um planejamento, gastar naquilo que não vai satisfazer a sua vida, porque é só uma questão de luxo, e também não vai te alimentar em nada, porque às vezes as pessoas passam fome para obter coisas. Então, é que o profeta Isaías, dizendo para o povo: olha, por que gastar naquilo que não é pão? Vocês trabalham sempre e às vezes ficam se matando de trabalhar e passa fome para adquirir certo bem e não vai nem conseguir manter aquele bem, só para dizer que tem aquela determinada coisa, como quem diz, não vale a pena. Mas a nossa verdade prática, as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Irmãos, é muito interessante aqui, porque o crente ele tem que ter muita sabedoria. Eu comprei e depois falar: Senhor, me ajuda, Jesus, a sair dessa dívida. Irmãos, é minha incoerência, porque nós temos que gastar o dinheiro e saber aquilo que nós podemos fazer. Nós temos que dominar a nossa vida financeira, dominar acerca do valor que nós temos em mãos, aquilo que nós ganhamos. Não podemos gastar a mais daquilo que nós ganhamos, do que a nossa renda. Isso é claro, isso é nítido, isso qualquer matemática vai ter o valor real. Então veja que às vezes nós caímos nas dificuldades financeiras por culpa nossa mesmo. Deus permite situações, claro que permite, mas às vezes nós queremos ostentar uma vida ou queremos ter uma vida que nós não temos condições de manter. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que vai estar em 1 Crônicas, do 29, do 10 ao 14, e 1 Timóteo, do 6, do 8 ao 10, vai falar acerca de Davi, né? Até no versículo 12, muito interessante: riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então, Deus é o dono de tudo, Deus é aquele que dá, Deus é aquele que tira. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, tenho, porém, sustento com que nos cobrimos e sejamos com isso contentes. Irmãos, eu acho isso até muito interessante. Claro que hoje não se fala isso, irmão, vai lá de cima do púlpito, irmão, você tem que comer aqui, beber, sendo satisfeito, se sentir abençoado. Não, parece que a bênção não é isso. Parece que a bênção é ter um carro do ano, ou ter um carro importado, ou ter muitos bens e riquezas, essa é uma vida abençoada. Quando, no entanto, quando o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo, a questão é lógico, tendo que comer, mas você vai dizer, mas antigamente não tinha o que nós temos hoje, as possibilidades financeiras que nós temos hoje? Claro que não, mas existiam outras. Mas o apóstolo Paulo, ele traz para nós, nos nossos dias, na nossa vida, nesses dias aqui, o seguinte, pelo menos eu entendo assim, que nós, meus irmãos, temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus tem nos concedido nessa terra. E não adianta a gente querer ser rico e milionário, porque o ímpio é milionário e rico. Não. Nós temos que ficar contentes com aquilo que Deus tem proporcionado para nós e administrarmos da melhor forma possível aquilo que Deus já nos concedeu. E aqui na nossa introdução, o Senhor é fonte de toda riqueza e tanto a prata quanto o ouro pertencem a Ele. É claro, pertencem a Deus. E nós vemos que às vezes as riquezas, mas a gente acha injusto porque o ímpio é muito rico e às vezes o justo, ou pelo menos se diz ser justo, é pobre, passa dificuldades e está errado. Não, meus irmãos, não está errado. O que acontece é que Deus, ele é poderoso, ele é dono de tudo, ele pode todas as coisas. E isso não quer dizer que ele vai dar tudo aquilo que a gente pede. Um pai não dá tudo que o filho pede. Eu, pelo menos, não deveria dar. Mas perceba que Deus, ele está fazendo com que a gente venha entender o quê? Que isso, as riquezas deste mundo, não é prioridade para Deus. E não deveria ser prioridade para nós. Mas aqui diz mais: logo a posse e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. Assim cada um prestará contas de tudo o que recebeu nessa vida para administrar, inclusive na esfera financeira. Nessa lição veremos como podemos gerir melhor as nossas finanças, ou seja,
não achando que pode ter algo que não tem, que não achando que pode ter algo que não tem condições de ter. Por quê? Porque o autor bem colocou aqui, as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. O ser humano, todo mundo aqui, a chuva cai na cabeça do pobre do rico, o rico passa dificuldades, o pobre também passa. Mas a balança que nós temos é o seguinte, nós cremos na salvação, nós cremos que isso não deveria ser para nós prioridade. Para o rico, riquezas e bens são prioridade, mas para o crente, para o fiel, aquele que é fiel a Deus, não é prioridade. Ele tem que lutar pelos seus direitos, para dar uma melhor vida para a sua família, tudo isso. Com certeza, tem que trabalhar, tem que buscar dar uma condição melhor para a sua família. Porém, não adianta ele ficar pensando, eu vou ser rico, eu vou ser milionário, eu vou trabalhar até me esfolar todo, para que eu... Não, nós temos que entender que a maior bênção que nós temos é de Deus. Nós temos que ter tempo para trabalhar, para a família e também para buscarmos a Deus. Uma teologia para a vida financeira, equilíbrio financeiro. Foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. Porque aquele que é muito rico fica muito preocupado com os seus bens. E parte 1, vida financeira equilibrada. No livro de Provérbios estão registradas as palavras de Agur. Irmãos, Agur no livro de Provérbios é muito interessante porque ele diz, olha, não me dá nem pouco para não me precisar roubar e nem muito para mim não me ficar soberbo. Ou seja, me dê a porção cotidiana. Nós deveríamos também ter essa mentalidade, mas às vezes a gente fica, Deus me dá um carro, aí Deus dá um carro, me dá outro carro, Deus dá outro carro. E Deus vai permitindo que a gente venhamos adquirir certos bens. E com isso, nós viemos se esquecer que nós não somos nada. E a nossa vida fica soberba. Por quê? Porque dentro da igreja a gente vê aquele que tem um carro melhor, às vezes é mais bem tratado do que aquele que tem um carro mais simples. Né? E aquele que tem um carro melhor, ele se acha melhor do que aquele que tem um carro mais simples. Nós não somos melhores do que ninguém. Não é só porque Deus concedeu, você teve oportunidade, ou nós tivemos a oportunidade de termos uma condição melhor, que nós somos melhores do que o outro. Porque nós temos que viver aqui, o Agur aqui estava dizendo o quê? Nós temos que ter uma vida equilibrada, dar graças a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido. E não me dá muito, Senhor, para mim não ficar soberbo, não me ensoberbecer. E também não me dá pouco, para que eu não venha precisar roubar, não venha padecer necessidade. Me dá a porção cotidiana para que eu possa viver bem e dar uma condição melhor para minha família. O perigo do amor ou de dinheiro. O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços e das tentações das riquezas. Irmãos, quando fala aqui o amor ao dinheiro, é a espécie de todas as raízes de males, é a questão seguinte, porque a pessoa tem esse desejo, esse amor ao dinheiro, não pelo fato de ela administrar bem a sua condição, administrar bem a sua casa, trabalhar, estudar, procurar dar uma melhor condições para sua família. Não é exatamente isso. Mas sim essa busca desenfreada para obter riquezas. O quê? Sugando as pessoas, aproveitando das pessoas, sonegando impostos. De várias formas a pessoa acaba roubando, acaba tendo esse amor ao dinheiro e acaba prejudicando a sua vida mesmo, a sua própria vida. Então veja que o apóstolo Paulo, olha, não fique com amor ao dinheiro. O dinheiro ele passa, é bom ter dinheiro, é bom ter condição financeira, é bom você ter posses, mas isso não é essencial. E não adianta pensar em crescer suas posses de uma forma desenfreada, porque vai cair nos laços. O tópico 2, meios honestos para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado, mas uma necessidade indispensável. Trabalhar de modo honesto para o sim de sua família é uma atitude altruísta, ou seja, trabalho, emprego. Irmãos, nós vemos aqui, é muito interessante, de uma forma honesta, de uma forma altruísta, que busca dar uma melhor condição para sua família e administrar o bem que você tem nas suas mãos, o salário que você tem nas suas mãos. Trabalho e emprego, desde a queda no Éden, o homem precisa empregar esforço para obter os bens de que necessita para sobreviver. Disse Deus, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Assim o trabalho passou a ser um meio legítimo para prover o sustento humano. Irmãos, o homem tem que trabalhar, sim. É necessário que o homem trabalhe. O homem precisa trabalhar, né? Não de uma forma, como a gente fala, vou me bater. Lógico, há tempos e tempos. Às vezes a pessoa fala, vou trabalhar um pouquinho mais para mim conseguir minha casa própria, para melhorar um pouquinho de vida. Mas ele alcança e acabou ali, tá bom.
Não ficar, não, agora que eu tenho, eu vou ter outro. E a pessoa nunca para nesse ciclo aí, nunca está satisfeita. Interessante é nós estarmos satisfeitos. Mas aqui na parte 1 aqui, depois que o homem pecou, o homem, alguns defendem que o homem já trabalhava no jardim do Éden, mas não havia fadiga. Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é não haver fadiga. Você pode trabalhar e não ter fadiga. Como Adão estava lá, mas Adão estava dando nome nas plantas, nos animais, em tudo aquilo que Deus criou. Então ele trabalhava, mas não havia fadiga. Agora, depois que o homem pecou, o homem trabalha e é a fadiga. O homem fica cansado. O homem derrama suor do rosto como um sinal de fadiga, como um sinal de cansaço. Então veja que o trabalho ele cansa, de uma certa forma. Mas eu trabalho no computador, cansa a mente, cansa o corpo. O trabalho de uma certa forma ele desgasta o ser humano, ele cansa o ser humano. Mas isso é o quê? É um dom de Deus, é a bênção de Deus o quê? Para equilibrar, o homem pecou, tem que trabalhar, nós temos que trabalhar. O homem, meus irmãos, toda pessoa que não trabalha, é difícil, a pessoa não tem, ninguém confia, mas é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que realmente busca uma melhor condição para sua família de uma forma sábia, de uma forma com inteligência, ele tem o respeito das pessoas. Então aqui também, o 2, escolarização e mobilidade social. A sociedade é formada por classes sociais. A possibilidade de um cidadão trocar de classe é denominada mobilidade social. Um dos meios disponíveis para isso é a escolarização, ou seja, a educação acadêmica. A pessoa fazendo uma faculdade, a pessoa buscar uma melhor, ingressar melhor no mercado de trabalho, isso vai dar uma condição melhor para ela. Isso não é pecado. A pessoa tem que buscar mesmo o melhor para a sua condição da escolaridade, mas nunca se esquecendo de Deus. Porque hoje as pessoas falam, hoje eu não vou estudar, não vou para a igreja, só vou estudar, não vou fazer mais nada na minha vida, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou pensar em Deus, só vou pensar nos meus estudos para alcançar meus objetivos. Aí é uma questão de forma errada. Mas aqui, escolarização e mobilidade social, a pessoa muda de classe. A pessoa estava numa certa classe, agora está numa outra classe. Se a pessoa conseguiu, que bênção, buscou melhorar a sua vida de uma forma sábia, que Deus foi concedendo, que Deus vai permitindo um degrau, porque a pessoa cresce, meus irmãos, e evolui com Deus na mente, com o coração cheio de Deus, não acha que é melhor do que ninguém, não começa a ficar soberba, mas sim humilde, sabendo que Deus criou, que Deus proporcionou aquela condição. O tópico 3, como administrar o dinheiro, a mordomia das finanças e de responsabilidade de todos os membros da família. A má gestão financeira provoca endividamento e constrangimentos desnecessários. Irmãos, por isso que nós temos que saber aquilo que nós temos que saber quanto nós ganhamos e quanto nós gastamos. Isso tem que ser no papel, no celular. As pessoas têm as mídias, né? Tem as possibilidades de celular, tudo é informatizado, é informático, você pode colocar, e também pode usar o velho hábito do papel e caneta. O caderno, marcar o que gasta, marcar qual é a receita que entra e o que sai. Fidelidade na casa do Senhor. A boa administração financeira tem início com a fidelidade do cristão na entrega dos dízimos e das ofertas. Irmãos, eu tenho só uma ressalva para fazer essa questão aqui. O crente, eu defendo que o crente tem que dar sim os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Tem que dar mesmo. Isso é uma questão de nós, porque nós vamos para a casa de Deus e usufruímos tudo aquilo que está lá. Não temos que perguntar para quem vai fazer os dízimos e as ofertas. Mas cai para nós aqui, né, meus irmãos? Por que a gente, além dos nossos dízimos e nossas ofertas na casa do Senhor, quando vai se bater um prego na parede da igreja, a gente tem que ficar fazendo uma segunda, terceira, quarta, quinta oferta? Será que aquilo que já se oferta, aquilo que já se dizima, será que não é o suficiente? Algumas igrejas, claro, tem situações que precisam de igrejas grandes ou de outras igrejas para poder se sustentar, porque é uma igreja nova, poucos membros e tal. A gente tem noção disso e que sabe, tem conhecimento disso. Mas às vezes ela tem um prego na parede, irmãos. Precisa do esforço dos irmãos. Às vezes só a receita não vai, mas você vai dizer, mas irmãos, o que acontece é que tem muitas igrejas pequenas, às vezes tem que repassar todo o seu valor para a sede. E a sede passa para outra sede. Será que isso é extremamente necessário? Será que não tem como ficar nada para poder não ficar? O povo trabalha na igreja já. O povo trabalha, às vezes vai construir, vai reformar a igreja, tem que carregar lata de cimento, tem que fazer várias coisas. E ainda mais tem que ofertar, já não fica com a sua família, ainda mais tem que privar algumas coisas. Ah, Deus abençoa, claro que abençoa, porque Ele é misericordioso.
vai aqui a nossa ressalva, meus irmãos. Será que não é o suficiente? Será que nós precisamos de tudo isso mesmo? O orçamento do brasileiro já é um orçamento apertado, cheio de tributos que nós vivemos nesse país. E ainda mais parece que estão querendo taxar mais nós ainda. Então, meus irmãos, nós temos que ter inteligência e saber que nós temos que ofertar, temos que dizimar. Mas também a gente tem que saber, meus irmãos, que tudo aquilo que nós investe e também aquilo que nós investimos não, porque ninguém investe, você está devolvendo para Deus aquilo que é de Deus. Mas tudo aquilo que é colocado no altar do Senhor, quando era no templo, quando Davi foi levantar o templo, quando nós vimos no nosso textual lá, aquilo que estava sendo investido era para benefício do povo. Aí fica a pergunta, será que a gente está tendo algum benefício com tudo isso? Então, meus irmãos, nós não temos que questionar para onde está indo as finanças, mas sim saber que tudo isso que estão fazendo, a má administração dos dízimos e das ofertas, Deus vai cobrar. 2. Estabelecendo prioridades. A Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção. Contudo, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos. Irmãos, o dinheiro, proteção no sentido de nós não acharmos que o dinheiro é a nossa vida, é a nossa primeira coisa, porque quem concede os valores quem concede os valores é Deus, quem permite que os valores cheguem às nossas mãos é Deus. Então nós temos que saber o seguinte: Deus proporciona, Deus dá, Deus concede. Nós temos que administrar da melhor maneira possível aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. O 3, evitando as dívidas. Irmãos, as pessoas só vão evitar dívida de duas formas. Tem dívida que não tem como evitar. A pessoa ficou desempregada, houve uma tragédia na família, algumas situações acaba entrando em dívidas. Isso é normal. Mas as dívidas comuns a pessoa só vai conseguir evitar quando começar a dizer, não, eu não vou comprar. Quando começar a dizer não para si mesmo. Começar a dizer não para si mesmo. Ah, eu trabalho tanto tempo. É sempre essa desculpa. Eu trabalho tanto, é só mais uma parcela. Eu trabalho tanto, é só mais uma prestação. Eu trabalho tanto, mas é só não sei o quê. Ai, meu filho, tudo que eu não tive, eu tenho que dar para ele. Então, se enfia em dívida, se enfia em dívida. E o nosso juro nesse país aqui é um juros muito altos, principalmente do cartão de crédito. Então, nós temos que tomar cuidado para não nos enfiarmos em dívidas e acabar prejudicando a nossa família. Então, não tem condições de comprar? Não compre. Ah, mas meu filho quer. Não tem condições de comprar? Diz que não pode comprar. É melhor assim, meus irmãos, do que a gente ficar endividado e não conseguir dormir à noite e não ter paz. Porque a melhor coisa é nós deitarmos a cabeça no travesseiro e termos paz. Claro, a gente faz algumas coisas aí, acaba gastando dinheiro, mas tem pessoas que estão num gasto desenfreado. Não pode ter o cartão de crédito, não tem controle. Que Deus nos ajude a controlar e administrar a nossa vida financeira. Conclusão. O cristão deve trabalhar honesto e diligentemente para suprir o sustento de sua família. Ele deve administrar bem seus recursos a fim de não pecar contra Deus e não expor a sua família ao vexame moral e privações. Devemos, em primeiro lugar, confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em segundo, fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. Então Deus nos concede os recursos, nós temos que administrar da melhor maneira possível. Deus permite alguns bens para nós temos que administrar, nunca achando que nós somos melhores do que ninguém e também não somos piores, mas sim aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos administrar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz.